Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro. Esse aqui, O Gigante Deitado. Essa é a biografia do Jerônimo, a vida e obra de Jerônimo Mendonça, escrito por Jane Martins Vilela, da casa editora O Clarim. Muito interessante esse livro, estou lendo o livro, tem muitas boas histórias aí sobre a vida do Jerônimo. E para falar do Jerônimo, naturalmente é interessante que a gente lembre desde logo que muitos foram e o são os espíritos que, estando reencarnados, passam por expiações difíceis, mas que ao mesmo tempo também desempenham missões de resgate de si mesmo. Jerônimo Mendonça foi um desses, uma dessas pessoas, um desses espíritos. Ele nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. Nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e era filho de uma família muito pobre e enfilharada. 9 irmãos, eram 9 irmãos. O seu Altino Mendonça e a dona Antônia Cândida Mendonça tinham 9 filhos e passavam por uma penúria danada já naquela época. E o Jerônimo cursou apenas, aliás, ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939, era do signo de Escorpião, filho de Escorpião. Ele cursou apenas até o 3º ano primário, conquanto ele tivesse em vulgar cultura e uma penetração espiritual que chamava a atenção dos que o rodeavam, dos amigos, dos parentes, do pastor da sua igreja. Sempre que havia uma questão relevante, ainda criança, ele era muitas vezes chamado a opinar, e as suas opiniões eram opiniões de um espírito antigo, de muita vivência, de muita experiência, conquanto fosse ainda um garoto. Ele foi membro então da respeitável Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali ele aprendeu os ensinamentos do Cristo Jesus, sob a ótica daquela igreja, que é respeitável, repito. E ali ele ficou até os 15 anos, quando então ele conheceu o Espiritismo, e daí envergou para o Espiritismo. Ele era um sujeito assim, sempre foi, né, de profunda religiosidade, e tinha um vazado, um estranho amor pelo próximo, vazada de estranho, uma religiosidade vazada de estranho amor pelo próximo, o que chamava atenção também, né? Ele tinha a saúde muito boa, sujeito alto, ágil, gostava de futebol. Seus biógrafos dizem que provavelmente ele teria sido um bom jogador de futebol. E tinha o tamanho, tinha agilidade, tinha o gosto, né? Mas não deu certo. Não deu certo porque aos 18 anos ele foi tomado de uma artrite reumatoide, artrite reumatoide. E apesar do tratamento médico, dos medicamentos, não teve jeito. Logo ele passou a usar muletas, aos 18 anos passou a usar muleta. Nessa época, dizem as pessoas que conviveram com ele, que era muito comum encontrá-lo assim, numa espécie de devaneio, olhando para o nada, para o céu, distante, além dos astros, como que em busca aquela força que forjaria naturalmente no jovem adolescente o caráter de um ancião experiente, treinado pelo sofrimento, e ele sofria bastante, não só de dores, mas também na perda da expectativa que poderia ter, por exemplo, como ser no futuro um jogador de futebol. E com o tempo atrofiaram-se-lhe os membros, pernas e braços. Aos poucos foi ficando cego e ficou cego de vez. E agora então tinha uma vida íntima bastante ativa, ampliava a sua visão anterior, buscando ver sempre além das aparências humanas a realidade indiscutível de uma justiça que por todos vela, indiferente ao brasão social. Ele, agora espírita, sabia da multiplicidade das reencarnações, conhecia com mais detalhe a lei de causa e efeito, era um sujeito resignado, compreendia que aquilo estava no seu histórico espiritual e que ele necessitava superar todas aquelas dificuldades, como de fato o fez. Então, guiado por essa nova maneira de ver as coisas, de ver os seres, né, ele não poupou esforços. Logo ele se lançou na construção e na instituição de um centro espírita, lá na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, onde ele nasceu,
dando o nome de Ceareiros de Jesus. Isso aí pelos anos 1970. Logo em seguida ele erigiu uma gráfica espírita, que desempenhou um importante papel dentro das atividades de divulgação das mensagens escritas. Naquele tempo não havia internet, não havia rede social, não havia o YouTube, quem sabe, se houvesse, ele já até teria um canal no YouTube para divulgar suas mensagens, né? E 9 anos mais tarde, ele, sensibilizado pela necessidade de orientação evangélica numa comunidade rural, ele fundou um centro espírita e deu um nome em homenagem a um amigo seu, Manuel Augusto da Silva, Centro Espírita Manuel Augusto da Silva. Isso foi lá na localidade que hoje chama Córrego da Canoa, em Minas Gerais também. Ele gravou 2 discos, ele se aventurou a gravar 2 discos, Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor, 2 discos. O objetivo era levar uma mensagem de esperança e paz às criaturas. Escreveu 5 livros. E a exemplo de outros autores espíritas, ele doou seus direitos autorais a instituições de caridade e obras beneficentes. Empenhou-se também, uma coisa que ele sempre quis fazer, empenhou-se na construção do lar espírita Pouso do Amanhecer. O objetivo era o acolhimento de dezenas de crianças, como de fato o fez, trazendo sempre uma mensagem de amor, de ânimo, que revigora o moral do ser humano, muitas vezes desnorteado e triste, sequioso não só de pão ou conforto, mas também de paz e orientação. E isso ele fez ali no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Essa edificação muito importante. Aliás, em todo centro espírita deve ter uma obra, né? E a par da sua imobilidade física, sempre ele foi um sujeito diligente e ágil, percorrendo todo o Brasil, em sua cama ortopédica, pregando o Evangelho de Jesus de forma convincente, com palavras comovedoras e resignadas. E se suas conferências emocionavam, como de fato emocionavam os seus ouvintes, seu exemplo também arrastava as criaturas a se melhorarem a si mesmo. Jerônimo, com a sua figura física e disposição para o trabalho, evocava o exemplo do homem de bem, que respeitava a vida, admirava a natureza, dando lições valiosas no seu proceder diante das adversidades que o visitavam a miúde. Por 30 longos anos ele passou naquela cama, deitado naquela cama, porém livre em espírito. Como Sócrates, eu me lembrei de Sócrates. Sócrates estava preso e os seus amigos subornaram o seu carcereiro para que o libertasse, e ele se recusou, disse: não, eu fico por aqui mesmo, em espírito eu sou livre, vamos comprometer a situação do meu carcereiro, ele vai depois ser punido? De jeito nenhum, fico por aqui mesmo. Sócrates era livre e Jerônimo também era livre em espírito. Desencarnou em 1989, o nosso gigante deitado, mas que sempre se mostrou em pé diante das empreitadas que a vida lhe confiou, sempre em pé. Tem um poema que ele escreveu, eu peguei apenas um trechinho, eu vou ler aqui esse poema para finalizar a mensagem de Jerônimo, que mesmo imobilizado e cego, ele tinha uma vida íntima que o seu poema bem retrata. Deixa eu apanhar aqui, deixa eu chegar perto para eu devia ter aumentado a letra que tem aqui no meu computador. Senhor, ensina-me a ter paciência sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. Muito obrigado pela eternidade da vida, pela certeza de que um dia estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. Esse era o Jerônimo Mendonça, que era um homem muito bom. Uma pequena historinha que tem nesse livro aqui, O Gigante Deitado, Negócio. O nome da historinha é Negócio. O Jerônimo, como ele está passando aqui um helicóptero, o Jerônimo, como viajava por todo o Brasil, um sujeito muito generoso deu a ele uma Kombi, e um amigo dirigia essa Kombi para ele. E ele viajava para lá e para cá, e com o tempo a Kombi foi se degringolando. A Kombi já estava só o pó, como a gente costuma dizer, estava bem ruizinha mesmo. Então, um dia visitando uma cidade, não me lembro onde foi, talvez no Rio Grande do Sul, parece, eu não me lembro mesmo, mas numa cidade, uma pessoa comovida com o Jerônimo e fã do seu trabalho,
ofereceu para ele um negócio. Falou: Jerônimo, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma caravan, comprei o ano passado, e ela está novíssima. Recentemente eu fiz uma revisão geral na concessionária, e a Caravan, é uma Chevrolet Caravan, né? Ela está ótima. Quer te propor um negócio? E o Jerônimo ficou ali, não mexe a cabeça, nada, só olhando para o homem, ouvindo. Mas é o seguinte, eu te dou a Caravan e você me dá a sua Kombi. Vamos trocar, pau a pau. O Jerônimo pensou um bocadinho e falou assim para ele: eu posso pensar até amanhã? Eu posso pensar até amanhã? Nossa, o povo falou: não é possível. Uma Kombi velha que ele tinha, que estava só o pó, trocar por uma Caravan que tinha 1 ano de uso, estava toda revisada, novinha, uma pela outra. Como é que ele podia parar para pensar nisso, né? Mas ele pensou, deu certo o negócio, fizeram o negócio. Ele pensou o seguinte: vou dar até amanhã para esse homem generoso pensar melhor, para não se arrepender. Né? Para não se arrepender. Essa é uma das histórias que tem do Jerônimo nesse livro. É muito legal, tem muita coisa boa aqui que faz a gente rir, mas é um sorrir da aparente ingenuidade do Jerônimo e da infinita bondade do seu coração. Né? Comente aí o nosso vídeo se você quiser comentar. Mais importante é compartilhar o vídeo para que outras pessoas também tenham interesse para um sujeito como esse, Jerônimo Mendonça, conhecer a sua vida, ver que a nossa vida, andando, exercendo as nossas funções de relação, tendo a oportunidade de trabalhar, de ir e vir, é muito mais cômoda, poderia ser muito mais produtiva, né? E ainda, infelizmente, não é. E esse sujeito que sequer andava, sequer enxergava, que tinha no som metálico da sua voz o seu cartão de visita, que mostrava como era grande o seu coração. Importante saber disso. Compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos. E vamos adiante.